Olá, professor, olá, professora, bem-vindo ao programa Educacional, que apresenta os nossos coordenadores de didáticos da Casa Publicadora Brasileira, CPB Educacional. Continue com a gente e fique por dentro das novidades. Que bom que você está aqui conosco. E hoje nós temos a presença da nossa coordenadora de didáticos, professora Vivian Fiuza. Bem-vinda, professora. Olá, professora Nádia, tudo bem? Tudo. A professora Vivian, ela é pedagoga, também tem especializações em algumas áreas, como gestão, psicopedagogia e mestrado em educação. Certamente nós vamos ter um bate-papo muito interessante e proveitoso também. Professora Vivian, vou aproveitar para apresentar para os nossos professores que nós temos também uma novidade que envolve o CPB Educacional. Nós temos um canal no YouTube. Esse canal tem uma playlist que vai estar atendendo os quadros educacional, que são programas como estes, onde os coordenadores, como já foi dito, estão aqui conosco para trazer as informações necessárias das novidades. Temos o prêmio CPB Edu, que com certeza você já conhece, quem sabe já até participou, e logo ao final do ano nós temos premiação, não é? Isso mesmo. Ainda temos tutoriais e outros quadros que você precisa estar acompanhando. Além da Conexão 2.0 e também do História da Vida, sempre oferecendo novidades e subsídios para você, professor. Mas nós não vamos falar apenas disso hoje. Hoje, na verdade, o nosso foco é sobre o programa Educação Infantil Bilíngue. Isso mesmo, professora Nádia. Olá, professor, olá, professora. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar um pouquinho dessa novidade que nós temos aqui com relação ao material para o ensino bilíngue da educação infantil. Uma tendência que está no mercado agora educacional. Então, a gente veio trazer para vocês um pouquinho mais de informações sobre esse material, como ele está configurado e quais são as novidades que vêm por aí. Perfeito. Então, acho que a nossa primeira pergunta, para que a gente tenha um pouquinho mais de condições para entender a proposta. O que é o ensino bilíngue? Por que estudar inglês desde a educação infantil? Quais são os benefícios? Ok. Professora Nádia, então o ensino bilíngue, estudando um pouco mais sobre essa modalidade de ensino, nós percebemos que ele tem várias abordagens. Até fica a dica para o professor e a professora que ensina a língua inglesa dentro do ambiente escolar, procurar conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade. Mas de forma clara, de forma breve, o ensino bilíngue se caracteriza então pela inserção, para ministrar então as disciplinas tradicionais do currículo nacional. E quais são os benefícios então, professora Nádia? Quando a gente fala nos benefícios para o ensino da língua inglesa para as crianças pequenininhas, como a gente costuma dizer, quando a gente então coloca o ensino da língua inglesa de forma natural, onde não há uma cobrança das estruturas formais da língua, então os benefícios vão muito além do aprendizado de um segundo idioma. Então a gente pode perceber o quê? Que há um grande desenvolvimento por parte das crianças nos aspectos relacionados ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento também físico até, a gente pode dizer assim. E também nós percebemos que as crianças elas têm um despertamento muito grande com relação à criatividade, elas estão inseridas também na busca e no conhecimento de novas culturas, de novas tradições. E a longo prazo também, a gente percebe que quando eles ficarem maiores, eles poderão ter várias oportunidades em termos profissionais. Vocês puderam perceber que existem várias informações, mas a gente ainda tem mais 3 blocos. Então quero convidar você para continuar conosco no próximo bloco, em que teremos a temática como surgiu a ideia para a elaboração de um programa bilíngue e também a estrutura da coleção Little Friend. Até mais! Olá, tudo bem? Sou Michelson Borges, autor e editor da Casa Publicadora Brasileira. Hoje vamos conhecer a série Que Bicho É?
Os animais são incríveis, uns são enormes, outros minúsculos, mas todos apresentam uma estrutura fascinante que impressiona qualquer bom observador. Nesta série, apresentamos curiosidades a respeito de vários bichos, aspectos que evidenciam uma origem planejada e comprovam que o Criador pensou cuidadosamente como seria cada uma de suas criaturas. Ao ler essas páginas, você conhecerá um pouco de toda a criatividade de Deus expressa em forma de cores, como a que vemos no beija-flor, no papagaio também, e toda a sua engenhosidade para criar aves como pica-pau, pelicano, flamingo e tantas outras máquinas que voam. Nestes 2 livros, No Ar e no Mar, o aluno identificará por meio de perguntas alguns animais e suas características, bem como aprenderá algumas curiosidades sobre eles. Um diferencial desses livros são os adesivos que enriquecem as curiosidades apresentadas. Professor, a série é ideal para trabalhar temas como animais, ecologia e criacionismo. Lembre-se, transforme a leitura em um momento para crescer. No bloco anterior, nós estivemos conversando com a professora Vivian Fiuza e agora nós vamos dar continuidade trabalhando a temática surgimento da ideia da coleção e a sua estruturação. Estamos falando do programa de educação infantil bilíngue. Muito bem, professora Vivian, continuamos aqui juntas. Isso aí. Nós temos mais uma pergunta. Como surgiu a ideia de desenvolver um material bilíngue para a educação infantil? Professora Nádia, como nós mencionamos anteriormente, a questão do ensino bilíngue tem se tornado uma tendência no meio educacional. E nós percebemos que as escolas que a Casa Publicadora atende também têm se inserido nesse meio, justamente para atender às novas demandas, às transformações que acontecem no mundo como um todo. E justamente essa questão do aprendizado de uma nova língua é importante porque está justamente envolvido e direcionado com relação a diminuir algumas fronteiras existentes e então permitir uma interação comunicativa de uma maneira mais eficaz. Então, nesse sentido, como forma de darmos um suporte para as nossas escolas também que estão agora se inserindo nessa nova modalidade também, foi então pensado nesse material para que também nós pudéssemos atender às expectativas dos pais que estão envolvidos com essas escolas, que procuram um diferencial para os seus filhos também. Então, nesse sentido, nós então pensamos em desenvolver um material que aborda uma aprendizagem significativa, experimental, ativa, justamente para o ensino de um novo idioma, no caso da língua inglesa. Interessante. Bem, nós falamos aí um pouquinho dessa dinâmica que envolve o surgimento da ideia do material, mas pode também ficar uma dúvida sobre a questão da estrutura. Como está estruturada a coleção Little Friend? Dentro dessa proposta bilíngue, então, a coleção Little Friend foi estruturada a partir da nossa coleção em língua portuguesa. Então, para quem já conhece o nosso material e trabalha com material em língua portuguesa, vai compreender que toda a parte para o ensino da língua inglesa foi pensada a partir das temáticas estruturadas no material em português. Mas o material ele é o mesmo ou é diferente? Professora Nádia, totalmente diferente. Apesar de nós termos aproveitado as temáticas trabalhadas com o material em língua portuguesa, para o ensino da língua inglesa, nós então fizemos atividades totalmente diferenciadas. Então, o material é composto da seguinte maneira: ele atende as crianças de 4 e 5 anos, e para cada ano, então, foram desenvolvidos 2 livros semestrais. Cada livro semestral possui 40 atividades para registro, certo? Sendo, então, trabalhadas essas mesmas temáticas. Por que nós aproveitamos as temáticas? Justamente para ampliar um pouco mais o conhecimento do aluno e também aproveitar aquilo que ele já está desenvolvendo e aprendendo no seu cotidiano. Como se fosse uma complementação do português no inglês e do inglês no português. Exatamente. Além disso também, professora, é importante a gente colocar que compondo o material em língua inglesa, tanto para 4 quanto para 5 anos também, nós vamos ter a inserção de alguns livros paradidáticos escritos em língua inglesa. Ótimo. Então, para 4 anos serão 6 livros e para 5 anos também mais 6 livros. Esses livros também estão todos relacionados com as temáticas que vão ser trabalhadas. Então, geralmente, ao final das unidades temáticas, é proposto, então, a utilização desse material
com a indicação de atividades diferenciadas para o trabalho com esses paradidáticos. Que interessante, gostei bastante. Espero que você também esteja aproveitando aqui cada momento nosso. Fique com a gente porque no próximo bloco nós vamos trabalhar o tema material do professor e metodologia utilizada. Vamos tirar todas as nossas dúvidas. Até daqui a pouco. Espalhadas como folhas de outono, as publicações adventistas chegaram ao Brasil há mais de 100 anos. Desde 1900, a Casa Publicadora Brasileira atua com o propósito de evangelizar por meio de publicações. Mas somente em 1983, a história dos livros didáticos da CPB teve início. A primeira publicação educacional brasileira foi Estratégias Ortográficas, de Jerusa Martins e Miriam Maranhão. Porém, nessa mesma época, outras autoras passaram a atuar, como a Eni e Esther Sarli, com a cartilha Este Mundo Maravilhoso, contribuindo com livros que fizeram história. Desde então, os livros de autores brasileiros começaram a ser produzidos, como Ciências e Ensino Religioso para o Ensino Fundamental. Ao longo dos anos, essa obra, que no início parecia mais um sonho, com a graça de Deus cresceu e se multiplicou. Hoje, os materiais didáticos da casa são publicados para todas as disciplinas e em níveis da educação básica. De 102 títulos de livros didáticos que a CPB possui, até hoje foram impressas mais de 46 milhões de unidades. E dos 202 títulos de livros paradidáticos, foram impressas mais de 3 milhões de unidades. A equipe que iniciou tudo lá em 1983 cresceu muito. Hoje, somente para trabalhar diretamente com os materiais didáticos, a casa tem uma gerência na qual trabalham 18 profissionais. Ligados a esses materiais estão 96 autores, 17 editores, 19 diagramadores e ilustradores, 17 web designers, sem mencionar os pré-impressores, impressores, finalizadores e expedidores. Atualmente, mais de 220 mil alunos de todo o Brasil têm acesso aos livros educacionais da CPB, tanto a versão impressa como também a versão digital. E todo o conteúdo e serviços oferecidos nas plataformas digitais. Com a internet como aliada, o poder do alcance da informação que a CPB Educacional transmite é enorme. Hoje, após 35 anos de produção e formação, a CPB Educacional agradece a todos que fizeram e fazem parte dessa história. História iniciada como uma pequena semente, mas que atualmente se transformou numa frondosa e renovada árvore que dá frutos de salvação. Livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira. 35 anos educando para a eternidade. Você está com a gente no programa Educacional. Tivemos no primeiro bloco Ensino Bilíngue e seus benefícios. Conversamos um pouquinho com a professora Vívia a respeito de informações importantes para você que pensa em estar introduzindo essa dinâmica aí na sua unidade escolar. Depois, no segundo bloco, trabalhamos o surgimento da ideia dessa coleção e também a sua estrutura. E agora nós vamos para o terceiro bloco, depois ainda teremos mais um, para trabalhar o material do professor e a metodologia utilizada. Professora Vívia, mais uma vez agradecemos por você estar aqui com a gente. Tem alguma coisa que você gostaria ainda de fazer em uma síntese dos blocos anteriores para a gente dar sequência nesse? Professora Nádia, é importante a gente lembrar também que o material foi todo desenvolvido de forma bem lúdica, bem interativa, então ele também traz adesivos e recortes, porque essa faixa etária precisa muito de ter materiais concretos para serem manuseados e também para compor todo o aprendizado que está sendo desenvolvido. Então, assim, vale a pena o professor conhecer um pouquinho mais, logo vai chegando aí nas escolas para vocês se inteirarem, mas então ele foi pensado justamente para promover esse desenvolvimento bem experimental, bem ativo, para que realmente, a gente vai falar um pouquinho depois disso,
mas para que a comunicação ela esteja em evidência durante toda a utilização desse material. Perfeito. Bem, como já foi dito no bloco anterior, nós vamos trabalhar agora nesse especificamente o material do professor e a metodologia utilizada. Então, acho que a primeira questão que a gente pode trazer é: existe material para o professor? Professora Nádia, esse é um diferencial bem interessante que a coleção Little Friend vem trazendo, né, para o professor. O manual, ele é um manual assim, muito completo mesmo, trazendo assim, desde a estrutura, né, em termos de metodologia, em termos de orientações didáticas mesmo. Completo mesmo, bem como completo, você disse. passo a passo. Então, nós sugerimos ali, dentro desse material do professor, 186 aulas para o desenvolvimento de toda a proposta. Então, já tem aulas sugestivas prontas que o professor pode utilizar e até incrementar, se ele desejar. Exatamente. Então, ali no manual já existe um planejamento mínimo para que o professor, então, possa desenvolver o trabalho em sala de aula. Obviamente, ele pode buscar outros recursos, sim, buscar aprimorar, mas aquilo que ele precisa para realizar, inicialmente, já está ali compondo, então, esse material. E o interessante também que o material ele traz o dia a dia, cada aula, né, como um dia para ser trabalhado. E essa aula, então, ela é dividida em 3 momentos especiais, onde a gente chama, né, o primeiro momento de aquecimento, onde o professor ele vai fazer a iniciação com os alunos mostrando calendário, mostrando os dias da semana, que dia é hoje, como ele pode fazer toda essa interação. Depois nós temos também a parte que trabalha a questão da introdução de um novo conceito ou do conteúdo em si. Então isso aí já estaria acoplado nessa parte da metodologia. Exatamente. E como que funciona essa demanda para o professor. Isso, o passo a passo em como ele vai seguindo ali as atividades a serem realizadas e um fechamento então dessa aula para que ele possa então realizar um bom trabalho ali no seu dia a dia. Professora Vivian, você pode explicar um pouquinho melhor para a gente sobre a metodologia utilizada na coleção? Então, professora, como eu havia explicado, esse passo a passo do aquecimento, de como acontece, né, o dia a dia e depois o fechamento da aula, todo esse passo a passo, ele está baseado então na metodologia CLIO. O que seria então essa metodologia? É interessante também depois o professor pesquisar um pouquinho mais sobre ela, mas é onde o conteúdo e a língua, eles são trabalhados então de forma interdisciplinar. Ou seja, o inglês ele é utilizado como um recurso para o ensino então de um conteúdo específico. Então ali no manual tem o passo a passo de como o professor pode desenvolver isso, né, quais são as atividades que ele vai realizando uma após a outra para ele atingir o objetivo dessa metodologia. E assim, então, o assunto que vai ser trabalhado, ele vai ser, então, o agente influenciador para que o desenvolvimento da linguagem seja necessária, né, para o aprendizado da língua. Ok. Então, nós temos aí realmente toda a estrutura de como funciona e o professor não vai ter dúvidas, ele vai conseguir ali trazer todo este aparato para o seu dia a dia. Exatamente, professora. Além disso, é interessante a gente ressaltar que na descrição do dia a dia, de como ele vai trabalhar, já estão ali detalhados todos os recursos que ele vai precisar utilizar naquela aula, inclusive as músicas, né, links que ele pode acessar para estar complementando a aula. Também é sempre destacado o valor que vai ser ressaltado para o trabalho daquela aula, né, qual é o princípio, qual é o valor. Também, né, dentro da metodologia CLIO, qual é o conteúdo que vai ser abordado, então, e logo em seguida a descrição do passo a passo de como desenvolver o trabalho. Perfeito! Continue conosco, porque no próximo bloco nós vamos dar continuidade a esse bate-papo, mas antes eu quero dizer para você, acesse o nosso canal CPB Edu no YouTube e fique com a gente. Daqui a pouco a gente conversa sobre habilidade e material de apoio. Vamos lá, vamos saber mais? Olá, eu sou Doris Lima, autora e coordenadora pedagógica da Casa Publicadora Brasileira. Hoje vou apresentar a série Você, o Artista.
Estudar artes com a coleção Você é o Artista é muito divertido. Os pequenos descobrirão curiosidades, aprenderão sobre a diversidade de instrumentos musicais, desenhos, pinturas e formas geométricas. Conhecerão historinhas interessantes e poderão fazer várias atividades práticas. Para facilitar a compreensão da criança, em cada um dos 3 livros, os personagens da Turma do Nosso Amiguinho apresentam informações ricamente ilustradas. Tudo para despertar o gosto pela descoberta. O material também pode ser utilizado no ensino de artes da educação infantil. E a série ela é composta por 3 livros. No Sítio do Tio Zeca, Um Dia no Jardim Botânico e cada um tem uma história. Professor, essa é uma oportunidade divertida para os pequenos aprenderem sobre sons, texturas e sombras. E lembre-se, transforme a leitura em um momento para crescer. Olá! Novamente estamos aqui com a professora Vivian. Já trabalhamos 3 blocos, tirando dúvidas, aprendendo um pouquinho mais sobre esse novo Programa Educação Bilíngue na Educação Infantil. E agora, neste último bloco, vamos trabalhar a habilidade e também um pouquinho de material de apoio, trazendo aí essas informações. Vamos lá! Professora Vivian, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quais habilidades nós podemos esperar que o nosso aluno desenvolva ao concluir a educação infantil com o material bilíngue? Professora Nádia, é importante a gente falar sobre isso. Então, ao professor realizar todo o trabalho ao longo do ano, é sempre aquela expectativa, né? Mas meu filho ou meu aluno vai saber falar inglês, ele vai estar sendo fluente, como que vai acontecer esse trabalho? Então é interessante a gente ressaltar que, obviamente, os nossos alunos estão iniciando um contato com um segundo idioma, uma nova língua, então eles estão adquirindo um processo, uma nova aquisição com relação a essa língua e também a esse processo comunicativo. Então, obviamente, que os nossos alunos não serão fluentes ainda na língua, mas é interessante notar que eles estarão aptos já para entenderem novas palavras, eles vão conseguir entender comandos básicos e seguir esses comandos, né? Eles também vão conseguir compreender e também falar pequenas sentenças. Então, assim, essa relação de todo o trabalho que vai ser desenvolvido vai propiciar, sim, uma significativa comunicação por parte dos alunos, mas, obviamente, eles ainda estarão num processo de aquisição para adquirirem a fluência necessária para completar, obviamente, todo o ciclo para o aprendizado de uma nova língua. Eu acho que a gente pode até pensar da seguinte forma, a criança, o bebê, quando ele inicia o seu processo de fala, ele não se torna fluente de uma hora para outra, ele vai tendo o aprendizado dia a dia, a convivência, a experiência e vai fornecendo ali subsídios para que ele tenha então esse vocabulário mais estruturado. O inglês, pelo que eu estou entendendo, vai ser mais ou menos assim também. Exatamente. Ao longo, né, do processo, dia a dia, ele então vai tendo uma aquisição maior de novos vocabulários, compreendendo o que o professor vai estar, os comandos que ele vai estar colocando ali em sala de aula, então a cada dia ele vai ampliando o seu repertório. Muito bem. E existem outros materiais que servem de apoio pedagógico? Se sim, onde é que o professor pode encontrar? Isso mesmo, professora Nádia. Professora, além do manual do professor, né, além do livro do aluno, você também, professor, poderá encontrar outros recursos pedagógicos no nosso portal, né, cpbedu.me. Acessando lá, você vai encontrar, então, flashcards que estão indicados nos nossos recursos no dia a dia de cada aula. Então, esses materiais estão ali disponíveis com imagens e também as palavras relacionadas a essa imagem. Você vai encontrar também áudios, algumas atividades, elas são desenvolvidas dentro do livro do aluno e você vai precisar desses áudios também que estarão lá para download no portal. Você vai encontrar também as sugestões de outros links para acesso, também para pesquisa e também para o andamento do dia a dia em sala de aula. E outros materiais complementares também. Inúmeros recursos, poderíamos dizer. Exatamente. Então, tudo que você precisar em termos de complementação da sua aula, para que a sua aula se torne mais dinâmica e produtiva,
nós estaremos então disponibilizando no portal. Perfeito. Você percebeu, professor? Temos muitas coisas que vão estar disponibilizadas totalmente para você. Fora isso, com certeza, ainda vai haver também os momentos de treinamentos que vocês poderão ter com a equipe que vai estar ofertando esse apoio e esse suporte. Como está sendo dito, é um programa, né? Não é apenas uma coleção, mas um programa realmente completo para dar tudo o que é necessário ao professor e à unidade escolar para trabalhar. Isso mesmo, professora Nádia. Esse material vem assim sendo preparado com muito carinho para você, professor e professora, e nós esperamos então que possa atender a sua realidade dentro dessas novas perspectivas para o ensino bilíngue. Professora Vivian, a gente quer agradecer a sua presença aqui, com essa oportunidade de deixar mais claro para os nossos professores, para os nossos coordenadores, para os nossos líderes de uma forma geral, sobre esse programa de educação bilíngue para a educação infantil. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, professora Nádia, obrigada a você, professor e professora, e que você possa então ter um bom trabalho aí na sua unidade escolar. Nós encerramos aqui mais um programa educacional e convidamos você para estar aí atento às nossas comunicações nas redes sociais, porque no próximo programa, no nosso próximo encontro, nós vamos estar trabalhando o programa de educação financeira. Fique com a gente, nos acompanhe. E não deixe de acessar também o canal CPB Edu, que está repleto de conteúdos preparados especialmente para você. Até a próxima, tudo de bom!